Bom, o primeiro caso é o caso que eu tinha falado de um cliente que tinha uma casa. Ele tinha uma casa no litoral norte do Rio Grande do Sul, uma casa bem grande, que era de um valor significativo. Ele entendeu por bem se desfazer do imóvel e foi fazer uma venda. O primeiro grande erro que o cliente cometeu foi não ter buscado uma assessoria logo no início. Ele foi até uma imobiliária por indicação do próprio comprador e a imobiliária, hoje em dia a imobiliária já nem existe mais, mas o cliente não pesquisou nem o comprador e nem a imobiliária. Bom, o que acontece? Num contrato de compra e venda, geralmente, realmente a gente fica mais preocupado, né, com os documentos do vendedor, mas também temos que ter a preocupação de dar uma verificada no comprador, nas condições do comprador, em quem está intermediando este negócio, e o cliente não prestou atenção em coisas latentes, em coisas que estavam fáceis de verificar. Bom, ainda assim, ele prosseguiu com esse contrato e aí ele cometeu um grande erro, que foi do financiamento. Este comprador, ele é um estelionatário, e então ele é a profissão dele, infelizmente é a profissão dele, e ele sabe como envolver as pessoas. O que ele fez? Ele falou para o vendedor que ele não tinha condições de pegar um financiamento no valor da casa, e o vendedor fez um financiamento em seu nome para vender a casa para o comprador. Por mais estranho que isso pareça, o vendedor fez um financiamento em seu nome para vender para o comprador. E aí o comprador se comprometeu a pagar notas promissórias para esse vendedor. Então, de fato, o comprador pagou nos 3 primeiros meses, né, com a carência, né, essa carência de mais ou menos um meio ano, que era justamente o tempo que ele tinha para se livrar do imóvel, né, para poder fazer todos os trâmites de tabelionato, registro, e poder vender este imóvel. Bom, nesse interim ele pagou essas 3 ou 4 promissórias e vendeu a casa para um terceiro, e depois ele sumiu. E aí este proprietário, né, no primeiro momento tentou correr atrás dele, não achou, o tempo passou, enfim, e aí o problema começou a virar uma bola de neve, né? Essa casa que foi vendida para um terceiro de boa fé, por causa do financiamento, né, passou um tempo e ela foi vendida para uma outra pessoa em um leilão da Caixa Econômica Federal. Então aí está o caso concreto. Bom, esse proprietário ainda buscou uma colega. A colega teve uma atuação muito ruim, porque ela não conhecia nada da área de direito imobiliário, era uma advogada de outra área. Então ela ingressou com uma ação que, né, para a gente que trabalha com esse tipo de demanda, a gente já vê que é uma ação que não teria como prosperar de nenhuma forma. Entretanto, ela ingressou com essa ação, né, contra a pessoa errada, enfim, a ação não deu certo. Depois tentou intervir nesse processo em que houve o leilão extrajudicial, e esse foi um ato jurídico perfeito, então não teve o que fazer. Bom, esse processo chegou para mim mais ou menos depois de uns 6, 7 anos que a casa foi vendida, né? E mesmo assim a gente tentou de todas as formas buscar responsabilização, porque a gente viu que tinha algum indício de que lá no início aquele comprador e aquela imobiliária fizeram alguma coisa, cometeram algum deslize que estava mais evidente, só que aí a imobiliária já tinha sido vendida, enfim, e não deu mais para chegar sequer nos donos, porque eles inclusive já faleceram. Então o que se tem agora neste caso específico correr atrás de um estelionatário, né, que a gente sabe, né, para quem trabalha no direito imobiliário, né, a gente conhece mais ou menos o perfil, e até olhando o processo dá para perceber isso. E infelizmente, pelo cliente não ter se orientado na hora de vender o imóvel, e um imóvel caro, né, não é um imóvel assim de pequeno, o tamanho do imóvel era grande,
né? A praia também, uma praia supervalorizada. Então a situação que nós temos hoje em dia é esse proprietário que perdeu o imóvel, esta pessoa que comprou de boa fé que também perdeu o imóvel, aí tem uma terceira pessoa ou uma quarta pessoa neste caso que está morando no imóvel e é o legítimo proprietário, e a gente tem esse prejuízo. É um prejuízo facilmente evitável. Eu sempre venho falando que quando você precisa de uma assessoria, você tem que ir nessa assessoria e solicitá-la, porque não é tão fácil assim a compra e venda de um imóvel. São muitos documentos que a gente verifica e muitas das vezes a gente fala para o cliente que a compra ou a venda do imóvel é inviável, e a gente explica o porquê, né? Ou pelo menos, se o cliente ainda quer prosseguir, ele vai ter a certeza, né, dos riscos que ele está correndo. O que não pode acontecer é como aconteceu neste caso. Primeiro, o cliente não buscou uma orientação e ainda depois ele contratou uma colega, não sei se por indicação, não sei de que forma, que essa colega no fim acabou ouvindo, né, aos 45 do segundo tempo, entregar esse processo para ver se a gente ainda conseguia fazer alguma coisa para salvar, né? Mas aí já era muito tarde, o processo inclusive já tinha sido arquivado. Então é triste, né? E é lamentável. Eu falei para o cliente, né, que o que se pode fazer neste momento, nesse caso específico, era correr atrás, né, dessa pessoa, né, que lá atrás comprou dele, mas que a gente tem certeza, né, até porque já fizemos uma pesquisa, que essa pessoa já aplicou outros golpes parecidos. Então, infelizmente, por uma falta de... E eu não digo nem falta de conhecimento, mas talvez o cliente querendo economizar um pouco lá atrás na venda, ele deixou de adotar algumas medidas de segurança, que é a contratação de um profissional específico, principalmente um advogado, né, que é a pessoa mais indicada neste caso. E aí, infelizmente, nós temos duas pessoas prejudicadas. Então, essa casa, foram duas pessoas que pagaram pela essa casa e agora não tem um centavo. Então fica a dica sempre para quem quiser fazer transações imobiliárias de verificar a documentação. Bom, você não quer contratar um profissional, tudo bem, mas que verifique a documentação. Ainda que não seja tão fácil, mas faça essa verificação então. Ou, claro, contrate um profissional que ele vai poder lhe prestar todos os esclarecimentos, todo o auxílio necessário. O que você não pode deixar acontecer é correr um risco de perder, neste caso, aí, R$500 mil. Então fica a dica para que quem tem esse tipo de demanda busque orientação.